Opa, fala pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? Pois é, cumprindo com o nosso combinado, essa é a quinta aula sobre industrialização e hoje nós vamos trabalhar sobre questões relacionadas às revoluções industriais, né? Eu pretendo fazer outra aula um pouco mais para frente falando de industrialização moderna, mas primeiro nós vamos trabalhar com a industrialização brasileira, nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, né? Aí eu faço atividades no meio para a gente poder refletir um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos analisar algumas questões. Eu tirei essas questões do material de vocês, tá bom? Tem 7, 8 questões, se não estou enganado aqui, para a gente analisar um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o fiozinho da frente, né? Olha só, tem um textinho de suporte aqui. Leia as informações a seguir. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu ao seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. Bacana, né? Ele está falando da locomotiva a vapor, né? Um dos grandes marcos da Revolução Industrial da Inglaterra do século XVIII. Ok, vamos lá então. A revolução histórica relacionada ao texto, né? Revolução Industrial, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental do seu uso são, respectivamente... Ok, pessoal, aqui a gente tem que analisar três coisas. Primeiro, qual que era a Revolução Histórica? A Revolução Industrial. Qual foi a principal fonte de energia utilizada? O carvão mineral, né? E qual foi a consequência ambiental do uso do carvão mineral? Muita fumaça e, como consequência, poluição atmosférica, não é verdade? Então vamos analisar lá as questões. Letra A, Revolução Puritana? Não. Vamos para B. Gloriosa? Não. A Revolução Gloriosa foi na Inglaterra em 1688. Então dá para pular a B e a C, né? D, Industrial, ok. Gás natural? Não. Gás natural, né, não foi o principal combustível da Revolução Industrial do século XVIII. Letra E, industrial, ok. Carvão mineral, ok. Aumento da poluição atmosférica, ok também. Tá? Então essa aí é o nosso gabarito, tá? Vamos para a próxima, pessoal? Essa é bem facinha também. Olha, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da na Revolução Industrial. Verdade, nós demos um destaque todo especial para esse país, né? Então, todas essas características têm relação com um país, pessoal. Que país que é? Alemanha, Holanda, Itália, Inglaterra, Espanha. Pois é, pessoal, o país que foi o precursor da Revolução Industrial e tinha todas essas características foi a Inglaterra. Foi lá que teve início a Revolução Industrial. Vamos mais um, pessoal? Sobre a inovação tecnológica do sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela... Ok, então vamos analisar essas questões, tá? Letra A. Foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Ok, essa letra A está 100% correto, né? As máquinas realmente submetiam os trabalhadores a um trabalho bem exaustivo. Vamos ler as demais para ver se tem algum distrator? Ocorreu graças aos investimentos em pesquisa tecnológica de ponta. Não, isso aí foi na terceira Revolução Industrial, né? Não no século XVIII. C. Nasceu do apoio dado pelo Estado. Não, nunca. Né? Foi iniciativa privada. D. Deu-se dentro das fábricas cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias? Muito menos. Né? Os empresários eles queriam que os operários trabalhassem cada vez mais para gerar mais lucro. Né? Essa ideia de operário desenvolver nova tecnologia, essa ideia de operário colaborador é característica da terceira revolução industrial, característica do toyotismo e do wolfismo, né? A partir da década de 1970, tá, pessoal? E foi única e exclusivamente... Opa, pausa. Sempre que aparecer essas palavras totalizantes, única e exclusivamente,
Em 99% dos casos você já pode descartar a alternativa, tá? Mas eu vou continuar. Foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por consequente, os lucros. Não, pessoal. Essa questão da genialidade de alguns inventores até foi interessante do final da segunda revolução industrial para a terceira, ok? Então, o que melhor responde essa questão relacionada ao século XVIII, ou seja, a primeira revolução industrial, é a letra A, tá bom? Mais uma, pessoal, vamos lá. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, podemos mencionar. Ok, vamos falar das consequências sociais. Eita, vamos ver aí. Letra A. Desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Tá certo. Pronto, eu acho que esse já é o gabarito, hein? Nem vou ler as outras. Cara, com a Revolução Industrial, né, surgiu o quê? Os trabalhadores que eram obrigados a vender a sua força de trabalho, na verdade, também é chamado de proletariado, e a burguesia, que eram os empresários que exploravam essa força de trabalho, né, para obter lucro. Foi por isso que surgiu o socialismo, não é verdade? B. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionado pelo surto de desenvolvimento econômico. Não, pessoal, não tinha isso, não teve. Aliás, teve assim, pontual, né? O Robert Owen na Inglaterra, o Charles Fourier na França, com aquela ideia do socialismo utópico, entendeu? C. A ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Não, pessoal, olha só. Os artesãos, eles foram substituídos pelas máquinas, ok? A criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos, não foi característica da evolução industrial, muito menos uma consequência social. Letra E. O desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. Também não. As indústrias petroquímicas, elas surgiram do meio para o final do século XIX e foi dentro do contexto, né, da segunda revolução industrial. Então, pessoal, a alternativa aí, que é o gabarito, a que responde à questão, é a letra A, né, o surgimento da camada social dos trabalhadores, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Agora há uma questão sobre a segunda revolução industrial. Ok, vamos lá. Dentre as realizações da era Meiji, ou seja, a era das luzes, muito conhecido como era das luzes no Japão, né, no século XIX, principalmente ali a partir do finalzinho do século XIX, desencadeada pelo imperador Mitsuhito, objetivando modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com os países industrializados do Ocidente, destacamos. Então vamos analisar aí as alternativas, pessoal. Letra A. Abolição da servidão, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, desenvolvimento do ensino público, das comunicações e da economia. Ok, tudo que está aqui está bonitinho, está corretinho, o governo realmente fez isso na época e fez mais coisas ainda, né? Ensino militar, serviço militar obrigatório, enfim, né? Criação das Zaibatsus, né? Reforma agrária, tudo isso foi feito por ele. B. Fortalecimento do poder do shogunato. Não, pessoal, o shogunato eram os samurais, né? Na verdade, ele foi abolir o shogunato, né? Criação dos daimyos independentes coordenados por um shogun imperial. Já falei, shogun, samurai, né, dentro do contexto da Revolução Industrial, foram abolidos. Política de incentivos financeiros à burguesia nacional, formação de um bloco econômico supranacional, os tigres asiáticos. Não. Pessoal, os tigres asiáticos eles surgiram na década de 1970. Né? Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan são os tigres asiáticos. Né? Ok, E. Reforma econômica, criação do Ien, instituição da servidão. Opa!
Criação da servidão? Não, mas vamos continuar. Cessão da ilha de Hong Kong? Opa, de novo, Hong Kong ficava na China, fica na China, entendeu? E não no Japão. Tá? Então, negativo, né? Então, o gabarito é a nossa letra A, ok? Vamos ver se tem mais uma. Tem, vamos lá. De Enem, que legal, vamos lá. A segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Ok, um textinho de suporte bem bacana. Vamos lá. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução, que está relacionado com a questão de nível médio, pessoal. Tá? Vamos lá, olha só. O capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, né? As indústrias. Beleza, vamos lá. Letra A. Proliferação de pequenas e médias empresas que se equipararam com as novas tecnologias e aumentaram a produção? Não. Não foi característica desse período, muito pelo contrário, foi das grandes empresas. B. Técnica de produção fordista, ok, produção em série, esteira de produção, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, ok também, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo, ok também. O Fordismo foi a principal característica desse período, da segunda Revolução Industrial, que foi uma sequência do Taylorismo, ok? C. Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril. Não, isso aí foi lá atrás, né? Lá na primeira Revolução Industrial, no século XVIII. D. Independência política das nações colonizadoras. Colonizadas? Não, depende, né? Porque muitas nações conseguiram a sua independência no decorrer do século XX. Não foi caracterizado, né? Não teve como característica da Revolução Industrial isso, né? Vamos ver. Constituição de uma classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Gente, essa letra aí está correta. Só que essa Constituição ela ocorreu no século XVIII, no início da Revolução Industrial, e não no contexto da segunda Revolução Industrial. Eu vou voltar na alternativa D, tá? Que é bem interessante, né? Olha só. Com a segunda Revolução Industrial, foi fortalecido o processo do neocolonialismo, tá? Foi fortalecido. E não deu independência às nações colonizadas. Bom, pessoal, dentro desse contexto, a letra B, né, é a resposta que responde a essa questão, é o gabarito. Tem mais um? Deixa eu ver. Tem mais um. Vamos lá. Dentre as características da segunda Revolução Industrial, podemos citar, ok? Vamos ver? Concentrou-se na indústria do aço, na indústria siderúrgica, aço aqui. Automobilística, ok também. Utilização da eletricidade em larga escala, ok. Ué, a letra A já é o gabarito? Olha só. Vamos ver a B. Comparada à primeira etapa da Revolução Industrial, é uma fase de menor importância? Não, tem nada a ver. C. Possibilitou a expansão de capitais financeiros somente, olha, um termo totalizante, somente. Sempre quando aparece esse termo, 99% de chance de estar errada, ok? Somente no continente europeu? Não, gente. Essa expansão, né, foi um pouco mais abrangente. É claro que ela aconteceu na Europa, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Bélgica, né, Estados Unidos, mas teve o Japão também na Ásia, né? D. Revelou o potencial de países como a Alemanha e a França, que se aliaram frente ao poderio britânico. Não foi o contexto da Revolução Industrial, não foi para isso, né? Essa não foi a intenção dela, tá? Então a letra A é o gabarito nessa questão, ok? Pois é, terminamos, pessoal. Acho que 7, 8 questões, bem bacana, né? Questões, eu achei bastante fácil. Se você assistiu a aula, né, você vai entender bem todas essas questões. No nosso material de estudo tem mais questões, tá? Eu peguei mais ou menos a metade das questões que tinham lá sobre industrialização. Tá? Eu não peguei todas para não ficar sem graça, né? Mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar postando nos comentários ou anotando as dúvidas, colocando no nosso grupo de estudo ou levando na sala de aula para mim. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!